Irmãos, dando continuidade agora ao capítulo 9. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusardes deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, no rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Irmãos, fazer mais um adendo aqui. Vou explicar para vocês o seguinte. Se esse povo era escravo, como é que esse povo tinha rebanhos? É uma pergunta que eu faço para vocês. E é uma pergunta bem interessante, né? Como é que um povo escravo tinha rebanhos? Então percebam, irmãos, eles trabalhavam para comer, como todo mundo faz. E ali, os sacrifícios, daqui para frente, quando eu ler para vocês, vocês vão entender o porquê que o faraó, ele não queria que eles fossem. Mas também percebam que quem estava endurecendo o coração de faraó era o Senhor. Porque ele queria fazer as maravilhas dele no Egito. Tá bom? Então eu vou continuar. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Percebam, em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantastes contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã por este tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa. Em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto
havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo. Quebrou todas as árvores do campo, somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés. E saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. A terra, percebam. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo, o centeio, não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar. Endureceu o seu coração, ele e os seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então, irmãos, ele endurecia o coração do Faraó para ele poder fazer aqueles sinais, as maravilhas que o povo acha, né? Fazer pragas, doenças, úlceras, né? Isso é maravilhoso, a morte, né? Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusar deixar ir meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que se escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encheram as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças? Vede, pois tendes conosco más intenções? Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou até a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoravam toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixava a chuva de pedras. E não restou nada verde, mas as árvores nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Então se apresentou Faraó, se
apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão. Ele disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Irmãos, eu vou ler até aqui, mas eu vou dar continuidade.